No último vídeo aqui no canal, eu mostrei um trecho do debate entre o Richard Dawkins e o John Lennox, dois nomes que sempre geram discussão ali quando se enfrentam. Naquela conversa, o Lennox pressionou o Dawkins a explicar o que ele entende por verdade. E a resposta foi bem inesperada, pelo menos para mim. Mas onde entra o conceito de verdade? Como eles passam a reconhecer coisas como a verdade, se esses pensamentos são simplesmente redutíveis à física, química e neurofisiologia? Como eles servem à verdade? Verdade é o que acontece quando um animal que está tentando sobreviver e que não reconhece verdade ou falsidade de alguma forma, no nível apropriado para o tipo de sobrevivência que tem, não sobrevive. Para muita gente, isso soa como algo confuso, até sem sentido. E eu entendo, porque parece que o Dawkins fugiu da pergunta. E de certa forma, ele fugiu mesmo. Mas o ponto é o seguinte, na visão de mundo do Dawkins, na visão de mundo que ele defende, que é o ateísmo, a verdade deixa de ser algo objetivo. Ela vira uma questão de sobrevivência, de adaptação, uma questão de gosto pessoal, como uma preferência por um sabor específico de sorvete. Eu sei que isso pode parecer só um detalhe filosófico sem importância, mas não é. Porque quando a gente trata a verdade como algo relativo, tudo o que depende dela começa a desmoronar junto. O sentido da vida, a moral, a fé, até a ideia de Deus. Por isso, neste vídeo, eu quero te mostrar o que está por trás dessa fala do Dawkins. O que é o relativismo? Por que ele parece tão sedutor e por que no fim das contas ele simplesmente não se sustenta. Fica comigo até o final, porque o que está em jogo aqui não é só uma opinião, é a própria possibilidade da gente saber o que é real, o que é certo e o que é verdade. Quero começar com um versículo. A maioria de vocês provavelmente conhece. Ele diz o seguinte: eu sou um dos caminhos, uma das verdades e uma vida possível. Você pode vir ao Pai por meio de mim ou não e tá tudo bem. Viva e acredite no que você quiser, tá tranquilo, desde que você seja sincero com você mesmo e que você seja feliz. Alguns de vocês provavelmente estão pensando, de onde que ela tirou esse versículo? De qual tradução da Bíblia? Bem, o único lugar que você vai encontrar essa tradução, esse versículo em específico, é no livro de Segunda Opiniões. Eu sei, essa piada é ruinzinha mesmo. It's not that bad, is it? Is it that bad? Mas ela vai te ajudar a fazer uma reflexão muito importante. Porque muitas pessoas adicionam às opiniões delas, às crenças que elas têm, à Bíblia. Elas tentam fazer com que a Bíblia signifique algo que os autores que escreveram ali nunca pretenderam dizer. As pessoas têm direito sim às suas opiniões, mas nós não temos direito às nossas próprias verdades. Infelizmente, é isso que muitas pessoas entendem quando leem João 14:6. Não sei o que acontece, algo se perde na tradução e eu quero explicar para vocês o que eu acho que acontece isso. Nós vamos olhar para o versículo com detalhes. Em João 14:6, Jesus está falando com seus discípulos. Ele diz que está indo preparar um lugar para eles e que vai retornar para levar os discípulos junto com ele. E então Jesus fala o seguinte: vocês conhecem o lugar para onde eu estou indo. Aí, sem entender o que ele está falando, Tomé responde: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como então nós saberemos o caminho? E é então que Jesus fala a famosa frase: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele tá ali explicitamente dizendo que ele é o caminho, não o caminho. Ele diz que ele é a verdade, não uma verdade. Ninguém chega até Deus se não for por meio de Jesus. E essa não é a única vez que Jesus está fazendo uma declaração desse tipo. Antes dele ser executado, Jesus fala assim para Pilatos: para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo. Para quê? Para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Jesus, ele ensinou que ele é a verdade. E ele disse que veio para dar testemunho da verdade. Mas para muitas pessoas, muitos ouvidos modernos, por assim dizer, isso soa arrogante, intolerante. Quem diz isso é pessoa que tem a mente fechada. Mas quando você compartilha esses versículos com as pessoas, especialmente os jovens, eles entendem de uma outra forma. Eles podem dizer assim: olha, bem, isso aí é a verdade para você, é a sua verdade, mas não é verdade para mim. Ou a minha verdade é o hinduísmo, ou o budismo, ou alguma espiritualidade
espiritualidade da nova era que está tão popular em jovens e os famosos também. Jesus é a sua verdade, ele não é a minha verdade. Mas olha só, nós estamos vivendo numa época da história da humanidade na qual as pessoas, elas realmente abandonaram a ideia de verdade, principalmente quando a gente fala de verdade moral ou de verdade religiosa. Nós estamos em uma situação estranha. A gente precisa primeiro argumentar que a verdade existe antes mesmo da gente poder argumentar que o cristianismo é verdadeiro. Então, como você pode ver, como cristão, a verdade é muito importante. A verdade é importante para todo mundo, mas para o cristão em específico, ela é muito importante. Porque olha só, para muitas pessoas não faz sentido falar sobre a palavra da verdade, ou o espírito da verdade, ou o Deus da verdade, a menos que a verdade exista. E por isso não é surpresa que a verdade está sendo atacada há tanto tempo. Esse ataque ali acontece há muito tempo. Ele acontece desde o início. Porque o que foi que Satanás fez lá no jardim do Éden se não atacar a verdade? Ele não falou assim, foi assim que Deus disse, não comam de nenhuma árvore do jardim. O que Satanás está fazendo ali é atacando a palavra de Deus, e o plano dele não mudou. A palavra de Deus continua sendo questionada e distorcida. As perguntas hoje são: Deus realmente disse que o aborto é errado? Deus realmente disse que as pessoas vão para o inferno por causa dos seus pecados? Deus realmente disse que Jesus é o único caminho? Deus realmente disse isso? Deus realmente disse aquilo? Mas o diabo vai além de apenas questionar o que Deus disse. Ele também passa a negar o que Deus disse. Isso lá no Éden. Ele disse: certamente vocês não vão morrer. Satanás vai da dúvida à negação da verdade. Ele não nega a existência de Deus, não. A jogada dele é negar o que Deus disse para então substituir a verdade por uma mentira. E nesse confronto acalorado com os líderes religiosos que a gente vê lá em João 14,6, Jesus disse o seguinte: o diabo não se firma na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, ele fala dele mesmo, porque ele é mentiroso e é pai da mentira. Mas nós temos uma defesa contra a mentira, e essa defesa é a verdade. Em Efésios 6, Paulo está instruindo a gente a vestir toda a armadura de Deus para que a gente possa resistir aos esquemas ali do diabo. E a primeira peça dessa armadura é colocar o quê? O cinturão da verdade. Nós combatemos o erro com a verdade. Agora você entende por que a verdade importa? Sem a verdade, o cristianismo desmorona e as falsas ideias florescem. Por isso que a verdade é fundamental. E nos dias de hoje, muitas pessoas se perguntam se existe mesmo algo como a verdade. Em outras palavras, essas pessoas estão acreditando que a verdade é relativa. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar no próximo vídeo dessa série sobre verdade. Agora, me conta aqui nos comentários, o que você achou desse vídeo? Você concorda com o que eu disse até aqui? Se não concorda, por favor, escreve os motivos aqui que eu vou adorar saber. Mas, por favor, escreva seus comentários com respeito. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo. Eu te convido a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E eu te vejo nesse vídeo aqui. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.